Bom dia, meus amigos! Bom dia, que alegria! Bom dia, prof. Vamos lá? Vamos fazer a nossa parada, nossa aula de indizíveis. Aí a zoeira começou! E aí, vocês estão bem? Todo mundo tranquilo? Cara, deixa eu ver. Axa, muito bem, seja muito bem-vinda. Bom dia para Bom dia, professor. Bom dia, Axa. Fernando, bom dia, meu camarada. Nando, bom dia. Lucas, bom dia, meu camarada. Me fala uma coisa. Quem é que tá com essa imagem aqui, que é desse cavalo correndo aqui, um cavalo meio cabeça, meio traseira de cavalo. Sensacional, né, velho? Eu achei massa pra caramba, né? Muito bom. Olha aí. Já chego rindo. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar. Bom dia, Gabriel Mala. Vamos todo mundo ligando a câmera. Liga a câmera, porque é ordem da escola. Liga a câmera, a escola. Professor, pois até ligar a câmera, mas tá gravando a aula e não posso. Ah, é? Por quê? Porque senão vai dar copyright na hora de passar pra polícia. Ah, é? A polícia? O que tem a polícia? O Lucas é foragido da polícia, do exército. Exato. Se me ver em vídeo, ferrou. Ferrou. Tem gente que já tem assinatura com o clube já, né, cara? Direito de imagem já. Tem gente que já assinou com o Barcelona, já assinou, né, com o Atlético de Madrid. Aí não pode, né, cara, ficar aparecendo aí. Sejam todos muito bem-vindos. Miguel. Aí, Arthur, os caras já tem contrato já, o cara já tem assinado já com o operário, né? E assim por diante. Pega a apostila aí, velho. Professor. Pois não, irmão. Se você realmente quiser me ver, eu vou mostrar por 5 segundinhos. Então tá, vamos ver então. 5 segundinhos, todo mundo, atenção. Vai aparecer. 5, 4, 3, 2, 1. 5 segundinhos me mostrando. Isso aí é vídeo. 5 segundinhos me mostrando. Pode tirar, isso aí é vídeo. Cara, você é barbudo, né, velho? Como é que você pode ser tão barbudo? Eu sou forte. Eu sou fortinho. E essa barba toda na cara aí? Sacanagem. Cara, se eu fosse você, eu teria colocado o Keanu Reeves aí, velho. Teria colocado aí o DiCaprio, sei lá, eu colocar um outro aí. Tudo bem com vocês? É isso mesmo. Vai ligando a câmera, porque daí o pessoal lá vê que vocês não estão ligando a câmera, aí eles vão começar a perturbar. E não perturba a mim, tá? Eu não recebo nenhuma observação, nada. Vão perturbar você. Mas agora, falando sério, professor, eu não tenho webcam. Isso aqui é um aplicativo. Cara? Já tá sem? Tá massa, né? E outra coisa, tá caro esses negócios, né, cara? Meu aqui já tem acoplado no Note aqui. É caro, velho. Paga 500 conto aí na câmera, pô. Tá caro, cara. Você tá louco. Eu tava afim de uma de 1080, né? Pra aumentar a resolução, né? Pra vocês conseguirem ver minha barba cerrada, conseguirem ver minha cara melhor, né? No fim dos tempos haverá um herói. E ele será o Super Xandão. Ô, louco, que é isso? Super Xandão. Meus amigos, é um prazer sempre falar a vocês, tá? Então faz o seguinte aí. Abre lá na página 149, porque hoje o chão vai tremer. Hoje o chão. Treme o chão. O chão vai tremer. Por quê, cara? Isso mesmo, porque nós vamos falar da prosa modernista, tá? Então, veja bem, à medida que nós vamos avançando no modernismo, nós vamos ver que cada segmento artístico ele vai acumulando características próprias. Então, na segunda fase, o que nós vamos ter? Nós vamos ter características próprias da poesia e nós vamos ter características próprias da prosa. Então, na poesia, lembra, né? A poesia altamente intimista, altamente voltada para o ser humano, para o metafísico, para o espiritual, entendeu? Para reflexões sobre a alma humana. E daí o que... e aí o que eu tenho, cara? Eu tenho uma prosa romântica. A prosa romântica, de uma certa forma, é página 129. Página 129. Confere? Eu peguei a apostila errada? Não, tá certo. Que susto. Achei que o senhor tinha pulado um capítulo inteiro. Não, então, o cara é doido, Isadora. Não, é página 129. Tá escrito lá, modernismo, segunda geração, prosa, tá? E aí depois a gente vai se enveredar. Aí vai continuar, né, cara? Depois ele continua? Não, ele não continua. Aí ele vai direto para a terceira fase. Aí você tá vendo? Aí ele fala sobre a poesia. Entendeu? Então, 129 é a página. Já a gente vai fazer
a leitura do trecho, tá? Antes, contudo, deixa eu continuar na minha elucubração aqui. Deixa eu preparar aqui e vou dobrar a minha tela aqui para você conseguir acompanhar o slide aqui que eu preparei para hoje, tá? Isso mesmo, que está dentro do meu planejado aqui, o slide. Deixa eu só abrir aqui certinho para eu poder mostrar para você o slide, tá? Então, chamado Romance de 30, chamado de literatura, ou melhor, chamado de romance de segunda fase, é algo muito especial, muito peculiar. Na medida do quê? Na medida que ele reflete muito, né, um aspecto político, tá? Em que sentido? Vamos lá? Acompanha de novo para mim. Faz uma volta na história, tá? Nós vivemos em 1930 o fim, supostamente, daquilo que a gente convencionou chamar de política do café com leite. Por que política do café com leite? Porque ficava ali no trecho, né? Ou melhor, ali no eixo entre Minas, São Paulo e a capital, que era o Rio de Janeiro, tá? Então, o que acontece? Minas, por quê? Por causa dos produtores de queijo, produtores de leite, produtores pecuários. E café por causa de São Paulo, né? São Paulo, grande produtor de café durante muito tempo ali, né? Grandes fazendas de café. Só que daí o que acontece? O café vai entrando em decadência, essa aristocracia que era, vamos dizer assim, herdada, inclusive dos tempos da escravidão, ela começa a entrar em um total declínio. Por quê? Por causa de outras culturas, por causa desse imigrante que veio para o Brasil, e ele começou a produzir, e esse imigrante ganhou espaço. Então eu tenho mais culturas segmentadas, então eu tenho um enfraquecimento total desse café, e também enfraquecimento e talvez a segmentação dessa cultura de pecuária, né? Chamada, eu tô com o telefone, essa cultura da política do café com leite, tirar do gancho aqui, que a gente convencionou chamar de República do Café com Leite. Aí o que acontece? Cara, como isso daí começou a entrar em decadência, começa a entrar em decadência também essa política oligárquica que prestigiava somente o pessoal desse eixo, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Como é que isso cai? Isso cai, cara, na hora que um sulista ganha eleição para presidente da República. Quem vai falar aí para mim? Quem que foi eleito presidente da República em 1930? Quem vai falar para mim aí no chat aí? Quem vai digitar o nome do cara? 1930, presidente da República. Isabela? Vargas. Muito bem, excelente. Então, Getúlio Vargas ascende ao poder. O que isso muda, velho? Muda tudo, irmão. Por quê? Porque o partido do qual Vargas pertencia, era um partido que ele vai se mostrar o seguinte, um partido que ele tende a se perpetuar no poder. Tanto é que isso reflete em Vargas. Vargas ele vai de 30 a 45. É o que a gente vai configurar, chamar de Era Vargas, né? Agora, olha só a história como é algo fascinante, cara. Vargas ascende ao poder. Quando Vargas ascende ao poder, onde é que ele está? Ele está no meio de uma política que a gente convencionou chamar de política do café com leite. Minas, Rio e São Paulo. Aí Vargas está ali, Vargas fala assim, para ele mesmo, ele fala assim, cara, se eu não fizer alguma coisa diferente, os caras vão me derrubar daqui, velho! Aí o que ele inventa? Ele inventa medidas populistas. O Vargas era conhecido como o pai dos pobres. Na era Vargas vai se inventar o 13º salário. Na era Vargas vai se inventar as férias remuneradas. Na era Vargas vai se inventar a jornada de trabalho de 44 horas semanais, tá? Porque até então, a hora de trabalho ela não tinha regulamentação. Você entrava para trabalhar às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Então não tinha regulamentação. Vargas regulamentou hora de trabalho, 8 horas diárias ou divididas em 44 horas semanais. Horário de almoço, férias remuneradas, carteira assinada. A carteira de trabalho, ela descende da era Vargas. Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Qualquer semelhança com a política petista da invenção de mensalão para isso, mensalão para aquilo outro, não é mera coincidência. Então, da mesma forma que o PT
inventou um jeito de perpetuar o poder, Vargas também inventou. Vargas inventou o quê? Medidas de proteção trabalhista. José, por que você está contando isso daí? Porque daí, o que eu tenho? Eu tenho, talvez, uma releitura daquele espaço que o pré-modernismo abriu. Então, no pré-modernismo, o que eu tinha? Eu tinha o seguinte raciocínio. O Brasil, que o Brasil não conhece. Quando Vargas ascende ao poder, começa a seguinte elucubração. Peraí, a gente está aqui na mão, né, de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, cara, tudo ali, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Quem mais está produzindo literatura? Aí a gente começa a perceber outros camaradas. A literatura, ela volta-se para um modelo regionalista. Então, o regionalismo que começa lá na época, né, do romantismo, com os românticos regionalistas, depois ela é meio que esquecida, ela vai ser retomada no pré-modernismo, e agora, nessa segunda fase, depois de 30, essa prosa regionalista ela chega valendo. Então agora está na hora de desvendar os outros Brasis. Está na hora de desvendar essa alma humana que vive nesse recôncavo de Nortão, aí eu estou falando do Pará, Maranhão, na pessoa de Graciliano Ramos. Nessa pessoa que vive nesse Nordeste aí, nesse Nordeste fincado aí de seca, né? Eu estou falando do baiano Jorge Amado, né? Eu estou falando de romances que vão falar da Bahia, do ambiente da Bahia, do tempero da Bahia. Eu estou falando do sul do país. Quem é que é o representante do sul do país? O cara que escreveu como é que agora fugiu o nome do livro, rapaz? Eu vou lembrar o nome dos caras tudo aqui daqui a pouquinho, tá? Então, vários autores de diversas regiões do país. Então, não sai um pouco do eixo Rio-São Paulo. Então, agora a gente vai começar a ver produções regionais, e por isso o nome. Então, vamos lá? Tem que guardar bem o nome, tá? O romance chamado Romance de 30, ele é conhecido como romance regionalista, tá? Então, regionalista. Então, começa aí uma volta a tudo aquilo que for de regiões específicas do Brasil. Vamos tentar? Eu preparei aqui um slide. Vamos lá, me acompanha aqui na leitura do slide aqui, rapidinho. Então, segunda geração modernista, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar a respeito da prosa, o chamado romance de 30. Vamos falar dessa prosa de 1930, que vai do Nordeste ao Sul do país, tá? Então, vamos lá? 1930, a prosa de uma identidade, ou melhor, a busca de uma identidade para o homem brasileiro. Que homem é esse, cara? Que homem é esse que habita lá no Pará? Que homem é esse que habita lá no Nordestão velho, rachado, lá no Ceará? Que homem é esse que habita ao sul do país, né? Esse lugar de frio, esse lugar que vê neve, tá bom? A geração dos mais significativos nomes do romance brasileiro. Vamos lá? José Lins do Rego, né, com as suas trilogias dos engenhos. Meus amigos, não sei se você já teve a oportunidade de ir até o Nordeste. Eu já contei isso aqui em mais de uma ocasião para vocês, né? Uma coisa curiosa que eu vi no Nordeste é mar de cana, irmão. Até hoje, velho. Cana, 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 cana. Você vai chegar no litoral de Maceió, né, cara? O litoral de Alagoas. Então, antes de chegar na capital, Maceió, cana, 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 irmão. Chega a ser o ar, chega a ser doce, um cheiro doce no ar, sabe? Tanta cana, irmão. Então, José Lins do Rego vai falar a respeito disso. Graciliano Ramos vai falar sobre a seca, né? Vai falar o seu famoso livro, né? Vidas Secas, não é? Raquel de Queiroz, também uma nordestina que viveu muito tempo no Rio de Janeiro, vai falar a respeito do seu romance, né? Um dos mais famosos, O 15, que foram os 15 anos de seca no Nordeste. Jorge Amado, né? Com os sabores, os cheiros da Bahia, né? E claro, o cara que eu esqueci o nome, não poderia esquecer o nome, o Érico Veríssimo, tá? Vamos experimentar algumas coisas? Vamos lá. O que é? Bom, primeiro, a linguagem. É uma linguagem estritamente coloquial,
que ela vai tentar refletir o quê? O jeito que o homem falava, o jeito que esse regionalismo se dava. Aí eu tenho aqui para vocês a trilogia dos engenhos, né? Eu tenho o Menino do Engenho, eu tenho Doidinho e eu tenho Banguê, que na verdade conta a história de um único personagem, né? Esse menino doidinho, né? Que no caso ele conta quando ele era criança, quando ele era adolescente e quando ele chega à fase de se casar, à fase adulta, tá? Todos eles falando a respeito desses engenhos de cana, né? Em Pernambuco, Paraíba, Maceió e assim por diante. Às vezes José Lins do Rego escreve como quem simplesmente copia a vida. Quem falou isso foi Gilberto Freire. Ascensão, apogeu e decadência dos engenhos de cana, tá? A gente fala decadência, contudo, até hoje, uma cultura muito ainda funcional lá, ainda é a cana-de-açúcar, tá? Então, aqui o José Lins do Rego. E aí chegamos aqui a esse grande nome da literatura, não que o José Lins do Rego não tenha sido, o Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos com seu livro Vidas Secas, né? Um livro que está constantemente na relação dos vestibulares, um livro de leitura obrigatória para você, como ser humano, como gente, entendeu? Tem que ler Graciliano Ramos. Conta a história do menino Fabiano e da sua esposa, Sinhá Vitória. O nome dela já é um paradoxo, né? Já é uma antítese, porque a gente dá o nome de Sinhá, é uma abreviatura de senhora, e o nome dela é Senhora Vitória, só que ela é pobre. Ela é muito pobre e o sonho dela, da vida dela, era dormir em uma cama. Tanto é que no decorrer do livro ela vai vender o próprio corpo simplesmente para ter esse prazer de uma noite dormir numa cama, tá? Muito interessante. Eles têm 2 filhos, mas só que os filhos, eles não têm nomes. É o menino maior e o menino menor. E aí nos dá a ilusão, ou até mesmo a preocupação, se esses meninos realmente existem, sabe? Porque no meio do deserto, melhor, no meio do sertão escaldante, eles parecem ser miragens. Parece que eles não existem. Agora, sabe quem que existe? A cadela. Então aí eu tenho uma antropomorfização. Então a cadela, ela é a que tem sentimentos. A cadela é a que fica desconfiada, é a cadela que fica chateada. Vamos lá, o nome da cadela. Alguém para colocar aqui no chat o nome da cadela. Como é que é o nome da cadela? Quem é que lembra? Quem que já ouviu falar? Não sabe? Famoso. Baleia, não é? Como é que é? Baleia? Excelente. O nome da cadela era Baleia. Alexandre, começa a pensar na figura aí agora na sua mente de eu ter um livro escrito sobre o sertão, sobre o agreste, quer dizer, sol, a água não tem de jeito nenhum, e ao mesmo tempo o que eu tenho? Eu tenho uma baleia. Altamente, como é que eu posso dizer? Altamente paradoxal, porque ele chama a cadela, ele não chama a cadela de cadela, ele chama a cadela de baleia. Baleia, vem cá. A baleia ficou desconfiada, a baleia ficou chateada. Então você tem uma imagem mental de uma baleia em pleno cenário desértico, em pleno cenário de caatinga. E é esse homem andando, né, caminhando, um retirante, saindo do lugar, fugindo da seca e atravessando o agreste. E aí eu tenho, né, um livro todo segmentado, ele não é dividido em capítulos, ele é todo segmentado no sentido que cada parte que ele segmenta parece que é um novo livro. Então, ele é dividido assim, como se fosse uma novela, sabe? E eu tenho a figura da cadela. Eu tenho também a figura do papagaio, interessante, papagaio não tem nome, só que em um determinado momento eles sentem fome, eles comem um papagaio. Então, é uma cena muito triste, né? Comem um papagaio. Tem um filme, você consegue no YouTube, eu não vou acessar aqui, que eu já falei para vocês, né? Eu cago de medo de levar um bloco aqui do YouTube, então não vou mostrar para vocês, mas vou conseguir um link certinho. E aí o filme foi produzido de uma maneira tão genial que o filme ele tem um chiado constante, tá? Você assiste o filme e aquilo lá começa a ficar até incomodativo, no sentido que o filme constantemente ele fica assim, ó. Sabe o que é? Era o som do carro de boi, as rodinhas do carro de boi.
E aí fica aquele som, e os camaradas fizeram de uma maneira tão genial, porque aquilo, de uma certa forma, vai te incomodando, e eles vão atravessando, né, o agreste, vão atravessando a caatinga com aquele som de carro de boi. Então, sensacional. Depois, mais tarde, eu mando o link no YouTube, depois, se você quiser dar uma olhadinha no filme, tá? Então, Graciliano Ramos. Só que Graciliano Ramos não é um escritor de um livro só, tá? Graciliano Ramos, ele escreveu Vidas Secas, que talvez seja o mais famoso deles, tá? Mas só que ele também escreveu outros livros. Por exemplo, ele escreveu o livro Memorial do Cárcere, porque uma vez ele passou preso, tá? E aí, um livro, cara, que uma vez esteve na relação de livros da UFMS, que foi um livro sensacional. Eu vou falando dos livros, à medida que eu conseguir dar tempo de eu falar de todos os livros, bem. Senão, a gente vai deixando para a semana que vem, tá bom? Ou deixando para a próxima aula. Mas eu tenho que falar do São Bernardo, até fiz algumas anotações aqui, tá? Que é a história, é quase um livro autobiográfico, no sentido que o próprio Graciliano Ramos, ele foi caixeiro viajante. Quando eu falo caixeiro viajante, todo mundo sabe do que eu estou falando? Deixa eu voltar lá pro chat. Quando eu falo caixeiro viajante, todo mundo sabe do que eu estou falando? Eu vou te explicar agora. O caixeiro viajante era uma profissão que existia, que o camarada colocava numa mala, ou numa sacola, ou seja lá o que for, numa carroça, colocava coisas do dia a dia, por exemplo, perfume, sabonete, alguma pecinha de roupa, alguma coisa para cozinha, por exemplo. Deixa eu pensar numa coisa banal aí. Um abridor de lata, um espremedor de limão, entendeu? E esse camarada saía de cidade em cidadezinha vendendo as coisas de porta em porta. Isso se chamava caixeiro viajante. Então ele era um vendedor de coisinhas, sabe? Então era muito comum a pessoa comprar, ele anotava o nome e vinha no outro mês buscar. Não sei se vocês já viram assim acontecer. O camarada vende na porta. Recentemente, como é que acontece? O cara vem com caminhonete. Aí você compra, ele anota, não posso vir buscar mês que vem? Posso. Aí ele passava, aí o papai pagava, comprava peneira, comprava as coisas de casa, entendeu? Caixeiro viajante. O que acontece? O livro conta, deixa eu contar a história rapidinho, vamos ver se vai dar tempo de contar só a história dele, tá? O livro dá conta de um camarada chamado Paulo Honório, tá? Paulo Honório, o que ele faz? Ele é menino criado dentro de uma fazenda. O nome da fazenda? São Bernardo. Ele é criado lá na fazenda e ele é um menino da fazenda. Tipo assim, ninguém sabe quem que é o pai dele e tal. Ele é criado por uma velhinha lá, a velhinha que cria ele. O que acontece? Ele vai ficando grandinho, ele apanha do dono da fazenda, ele não sabe se ele é filho do dono, ele não sabe, mas ele é criado ali na fazenda. Quando ele vai ficando maiorzinho, o que ele faz? Ele foge de São Bernardo. Ele foge de São Bernardo e vai tentar a vida, né, cara? Ele se faz caixeiro viajante, trabalha como caixeiro viajante, etc. Acaba preso, sabe lá Deus, né? Acaba preso. Na prisão, ele aprende a ler e a escrever, tá? Na cadeia, ele ajuda um camarada, cara, Casimiro Lopes. Ele ajuda um tar de Casimiro Lopes, e esse Casimiro Lopes fica como sendo o devedor dele. E aí ele sai da cadeia. E ele sai da cadeia com um amigo, esse Casimiro Lopes. Casimiro Lopes passa a ser o leão de chácara dele, passa a ser o guarda-costa dele, passa a ser o matador dele. E daí o que acontece? Ele consegue comprar uma carteira de dívida de um dentista. O que é uma carteira de dívida? Antigamente, tinha os agiotas, né? E os agiotas, o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro e aí eles tinham uma carteira. O que era a carteira? Era a relação das pessoas que deviam. Esse agiota vendeu para o Paulo Honório a carteira que ele tinha. E daí o que acontece? Com o Casimiro Lopes, que é um leão de chácara, como é que eu posso dizer? Um assassino, o que o Paulo Honório faz? Ele solta o Casimiro para o Casimiro ir cobrar os caras. O que acontece? Ele se dá bem, ele ganha dinheiro. Entendeu? Paulo Honório ganha dinheiro e ganha um tanto de dinheiro que ele fala o seguinte: agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para minha terra natal. Eu vou voltar, se não me engano, eu ficava no Piauí, se não me engano. E eu vou voltar para a fazenda São Bernardo e eu vou comprar São Bernardo, tá? Quando ele chega na cidadezinha, que é a sede da fazenda São Bernardo, o dono da fazenda já havia morrido, tá?
e ele tinha deixado a fazenda para um tal de Luiz Padilha. Luiz Padilha era o filho do herdeiro, né? O filho herdeiro da fazenda. A fazenda estava abandonada, entendeu? E aí, o que o Paulo Honório faz? Ele compra a fazenda. Ele compra a fazenda e começa a levantar o projeto dele. Qual que é o projeto dele? Erguer São Bernardo e fazer de São Bernardo uma fazenda altamente produtiva, uma fazenda lucrativa e uma fazenda moderna. Para tanto, o que ele faz? Ele explora os funcionários, né? Para tanto, o que ele faz? Ele instala engenho, instala as coisas. Tem um problema. A fazenda, como é um problema natural do Brasil, então há disputa de terra. E daí o que acontece? Nessa disputa de terra, ele solta o Casimiro, o leão de chácara dele. E aí o Casimiro começa, né, a matar fulano, matar cicrano, todo mundo que tinha problema com ele com divisa de terra. O que acontece? Ele consegue estender as divisas de São Bernardo. São Bernardo aumenta sobremaneira. O Casimiro mata o primeiro, os outros não querem saber de rolo com o nosso personagem lá, que eu já esqueci o nome dele, que eu anotei aqui para não esquecer, e acabei esquecendo, com Paulo Honório, por causa do seu leão de chácara Casimiro. E daí o que acontece? Todos vão abrindo mão das disputas de terra, e assim São Bernardo vai crescendo, São Bernardo vai se tornando a fazenda que o menino sonhou. Esse leão de chácara é bom, camarada, matador. E daí o que acontece? São Bernardo vai prosperando. Com a prosperidade de São Bernardo, o nosso personagem, ele começa a ganhar uma notoriedade na cidade. Então ele recebe o juiz para jantar na casa dele, ele recebe o padre, o bispo para jantar na casa dele, ele recebe as pessoas da casa, o dono do jornal, o delegado. Então todo mundo se aproxima, porque Paulo Honório tem dinheiro. Paulo Honório agora é dono da fazenda mais próxima, ele consegue o objetivo dele, ele consegue prosperar São Bernardo. Onde que está o mal da história? Onde que está o advento da história? O advento da história está no dia que Paulo Honório se vê numa situação que ele realiza os seus sonhos. Ele está numa situação que ele fala para ele mesmo assim, pronto, consegui, irmão. Eu consegui, eu cheguei no lugar onde eu queria, eu fui criado aqui, as pessoas me humilharam, comprei a fazenda, agora a fazenda é minha, eu sou o dono de São Bernardo. Sabe do que eu preciso agora? Ele falou assim, eu preciso de um herdeiro para deixar as coisas que eu conquistei. Ele, na cabeça dele, ele pega uma caneta e começa a elencar as meninas da cidade que ele conhece para ele poder casar. Por quê? Aí ele começa na mente dele, bom, eu preciso de uma mulher forte, que me dê bons filhos, que eu quero bastante filhos, então eu preciso de uma mulher forte, preciso de uma mulher morena, ele vai elencando. No primeiro momento ele pensou na filha do delegado. O que acontece? Ele sobe em cima do cavalo, vai na carroça dele e pá, né? Bora para a cidade para falar com a filha do delegado. No meio do caminho, a carroça dele tem muito cara que vai falhar. Como assim? Tem muita cara de que vai falhar. Vai falhar. Porque daí, quando ele está chegando na cidade, a carroça dele atropela uma outra carroça. Ele desce da carroça para ver o que está acontecendo. Na carroça, duas mulheres. Uma mulher e uma mocinha. Ele olha para a mocinha totalmente diferente do jeito como ele imaginou. A menina era loira, era magrinha, tá? O nome da menina? Madalena. Ele olha para Madalena e vê a tia, uma professora chamada Dona Glória. A Dona Glória era a tia de Madalena, e Dona Glória era professora, e a Madalena era professora também. Na hora ele conversa ali, mais ou menos, ele gosta de Madalena, gosta do jeito como ela fala, gosta do jeito como ela é, e ele já decide que ele vai casar com a Madalena. E ele não revela logo que ele já decidiu, ele faz o seguinte, ele convida, Dona Glória, o seguinte, já que aconteceu isso daqui e tal, eu convido a senhora para jantar na minha casa. Vamos lá, vamos jantar na casa. Aí convence a Dona Glória de jantar na casa dele naquela noite. E ele falou, e faço questão que o senhor leve a sua sobrinha também. Aí foram as duas, a Dona Glória e a Madalena. Naquela noite jantar na casa dele. Ele já tinha decidido, eu vou casar com a Madalena. Eles vão para o jantar, chega lá no jantar, ele termina o jantar e já fala. Fala assim, negócio é o seguinte, Dona Glória, eu sou um camarada que eu não tenho meias palavras e tal. Eu gostei da sua sobrinha, eu estou procurando uma mulher para casar.
eu quero pedir a mão da sua sobrinha em casamento. Então, mas o senhor não conhece a minha senhora? Não interessa, eu já conheço já o que eu tenho que conhecer, eu já conheço e pronto, acabou. Eu sou um homem prático e eu gostei da sua sobrinha, eu quero casar com ela. Não deixa casar, não, dona Glória, não deixa, dona Glória. Aí a dona Glória falou justamente isso. Falei, eu não posso decidir, a vontade é dela. Não, e ele ficou bravo, ele queria a resposta naquela noite. Aí a Madalena e a dona Glória foram para casa para pensar, pediram uma semana. Ele, meio contrariado, deixou. O que aconteceu depois de uma semana? A Madalena aceitou. Falei assim, não, eu vou casar com o senhor. E aí, cara, tá marcado o casamento. E aí casou, cara. No que casou, o que acontece? Poxa, Glória, por que você fez isso, Glória? A Madalena casou. A Madalena era uma menina bem magrinha, loirinha, provavelmente muito bonita, tá? Só que ela era professora. Eu não sei se você entende o que isso quer dizer. Quer dizer que ela... Sabe quem que eu imagino a Glória? Vamos ver se você vai conseguir me acompanhar. Quem que assistiu no Netflix a minissérie M? Quem assistiu? Fala. Assistiu, Axa? Axa, eu vou falar para você. Eu assisti, que chorei. Nanda, assistiu? Chorei. Assisti, prof, muito bom, melhor série. Bom, cara, bom demais, velho. Bom pra caralho, velho. Assistiu, assiste M. Sabe quem que é Madalena? Madalena é a M. É ela. Por quê? Por causa daquele... A M, Anne White, isso mesmo, é o nome da menina, né? A menina, ela dá indícios que ela vai ser professora. Nesse caso, a Madalena já é professora. Então, eu imagino a Madalena loirinha, magrinha, igual a Anne, entendeu? Igual a personagem. E daí, o que acontece, cara? O nosso personagem, Anne Cartman, isso mesmo, a Anne, eu nunca consegui falar, Anne Shirley Cartman, isso mesmo, a rainha, a princesa Cordélia, sensacional, isso mesmo, cara. Cara, como eu fiquei chateado naquela cena que ela vai ler, que ela foi ler um poema, um trecho do livro, e ela encena, e ela lê, e o professor dá uma dura nela, repreende ela. Cancelou a série, não tem mais, verdade. Foi só a primeira e a segunda temporada. E o professor dá uma dura nela. Cara, como eu sonho em ter uma aluna daquela ali, sabe? Que ela foi ler e tal. Não, agora essa aqui eu sou bom, eu vou ler esse negócio que o cara vai lá, né? Não, tinha que matar. Aquele professor tinha que matar. Né? Bom, deixa pra lá. Não vamos contar a série pra galera. Ó, o que acontece? E eu sem entender nenhum, Fernanda, assiste, cara. Fávaro, assiste, cara. Vale a pena. Sem falar da fotografia, né, irmão? Ela é aclimatizada, o ambiente, o cenário, no Canadá, irmão. Rapaz, cada cena, irmão, de Canadá, velho. Sensacional. Mas tudo bem. Fica aí com o esquema da série. Aí, volta para nossa menina Madalena. O nosso personagem, ele recebe, né? Lembra que eu falei para você? Ele recebe o padre, ele recebe o bispo, ele recebe as pessoas influentes da cidade, o Paulo Honório. E daí o que acontece? Ele é um chucro, é um ignorante. Lembra? Ele aprendeu a ler na cadeia. Só que daí o que acontece? A Madalena não. A Madalena é professora, ela sabe conversar. E aí, por um momento, ele tem uma determinada inveja da Madalena. Ele tem uma inveja da Madalena porque a Madalena sabe conversar sobre política, ela sabe conversar sobre comunismo, sobre capitalismo. Ela senta à mesa e ela conversa com os outros homens. E ele olha como bicho ignorante. Na cabeça, está no livro, na cabeça dele ele pensou assim, peraí, ela fala, ela conhece o comunismo, então ela é comunista. Se ela é comunista, então quer dizer que ela não crê em Deus. Se ela não crê em Deus, quer dizer que ela não teme a Deus os pecados capitais. Ela pode me trair. E daí começa um sentimento, uma loucura, que Madalena vai pôr chifre nele. E ele começa a perseguir. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar a história assim agora? Que o nosso maluco, o Paulo Honório, acha por toda a lei que a mulher vai traí-lo. E aí ele começa a perseguir. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou contar o final da história depois do almoço. Pode ser? Depois do almoço. Deixa a Madalena.
A Madalena tá lá, ela acaba se apaixonando pelo maridão, ela é apaixonada pelo maridão, só que o Paulo Honório, louco, ele acha que ela vai trair. E começa uma loucura atrás dessa traição. Um sentimento que ele nutre que a qualquer momento ela vai trair. Então ele começa a persegui-la, ele começa a sufocá-la. Vamos ver onde é que isso vai dar? Vamos ver onde é que isso vai dar. Por enquanto, nós vamos fazer a chamada. Depois do almoço, a gente continua conversando sobre o livro São Bernardo. Vai dar ruim? Claro que vai dar ruim, cara. Por quê? Porque a partir do momento que você não confia numa pessoa, e normalmente acontece da seguinte forma: vocês são novos, eu vou te explicar, tá? Como é que é a vida, tá? Eu vou te explicar. A maioria, todo mundo é assim. A gente calcula as pessoas da maneira como a gente é. A gente sempre acha que as pessoas podem fazer para nós na medida que também nós somos capazes de fazer aquelas mesmas coisas. Ele acha que Madalena irá trair, porque é louco, Glória, é louco. Ele acha que Madalena vai traí-lo, porque ele tem capacidade de traí-la. Ele não confia em ninguém, e por não confiar em ninguém, ele acha que ela também não confia em ninguém. Por não acreditar em ninguém, ele acha que ela também não acredita em ninguém. Cara, é muito louco. No final eu te conto o que aconteceu. Pode ser? Vou fazer a chamada. Deixa eu fazer a chamada. Chama a galera aí. Chama a galera de quem? Chama do segundo A. Começa aí. Liga o microfone e fala rápido para andar depressa, tá? Ana Luísa. Ana Luísa, segundo A. Falando no chat. Mandando no chat. Ótimo, muito obrigado, meus amigos. Vão me avisando. A Kemi Franco. Aqui. Ótimo. Alessandra Lume. Presente. Alexandra, obrigado, minha amiga, desculpa, tá? Falei errado. Alexandre Bittencourt. Aqui. Ótimo. Ana Júlia Moreira. Presente. Ótimo. Ana Luísa. Presente. Ótimo. Ari Vargas. Presente. Ótimo. Daniela Antunes. Presente. Ótimo. Danilo Souza. Presente. Ótimo. Emily Barbosa. Faltou. Oh, meu Deus do céu. Emily Ventura. Faltou. Jesus. Felipe Correia. Felipe. Você tá aí, velho? Felipe. Faltou? Faltou. Felipe Oshiro. Presente. Ótimo. Fernanda de Figueiredo. Faltou. Oh, Jesus. Gabriel de Lima Portela. No chat. Ótimo. Gabriela Cavalcante. Eu. Ótimo. Glória Nantes. Eu. Ótimo. Guilherme Hideck. Presente. Esse é o cara, velho. Gustavo Aquil. Presente. Ótimo. Herbert Augusto. Faltou. Oh, meu Deus. Isadora Marques. Presente. Ótimo. Isadora de Macedo. Faltou. Faltou. João Vitor Moreira Rocha. Faltou. João Vitor, velho. Sacanagem. Júlia Pereira. Faltou. Juliana Silva. Faltou. Ô, velho. Larissa Daniele. Presente. Ótimo. Luana Matos. Faltou. Mariana Brito. Faltou. Eita, Jesus. Matheus. Faltou. Faltou Matheus Aracá aqui. Milena Amaral. Presente. Nathalie Yumi. No chat. Ótimo. Já tinha dado falta já. Deixa eu ver aqui. Nicole. Já tem um. Faltou. Oh, meu Deus. Rafael. Já Presente. tem um. Tá aí? Eu. Opa. Rodrigo Brandão. Tá aqui. Ô, mano, velho. Sérgio Júnior. No chat. Ótimo. Vitória Menezes. Aqui. Ótimo. Yasmin Leite. Yasmin? Faltou? Faltou. Presente, tá aqui. Ótimo, Yasmin. Nicole Matos. Faltou. Faltou. Fechou. Deixa eu gravar aqui. Vamos lá. Agora... isso. Agora chama o pessoal do segundo B. Segundo B. Junta aí. Junta na fila aí. Então vamos lá. Segundo B.
Axa. Presente. Ótimo. Aina Rosa. Presente. Ótimo. Alana. Faltou. Alana. Ana Beatriz Ximenes. Faltou. Jesus. Ana Caroline. Faltou. Ana Júlia. Faltou. Jesus. Amanda Ruiz. Ananda, professor, sou eu. Ananda. Desculpa, Amanda. Desculpa. Né? Ariane Escobar. Faltou. Papai do céu. Arthur Salomão. Salve. Salve, Brasil. Beatriz Oliveira. Beatriz. Falou no chat. Tá no chat? Ótimo. Carlos Eduardo. Falou no chat. Ótimo. Daniel Bittencourt. Falou no chat. Ótimo. Eduardo de Oliveira Lopes. Faltou. Faltou. Eduardo Vanessa. Pineto. Hã? Tá no chat. Tá no chat. Fernando Fávaro. Tá no chat. Ótimo. Isabela Alves. Presente. Ótimo. Isabela Juliana. Presente. Ótimo. José Marco. José. Faltou? Faltou. Tá no chat. Mandou no chat agora. Valeu, já tirei a foto. Júlia Fernandes. Falou no chat. Ótimo. Camila Varela. Camila. Faltou. Katsu. Faltou. Cauê Messa. Faltou. Papai do céu. Leonardo de Moraes. Faltou. Mas, rapaz, Lucas Patrícia. Eu sou aquele musculoso que apareceu agora há pouco. Velho. E com aqueles pelos na cara, tudo, né, velho? Vamos lá. Ué. Ludmila Fonseca. Aqui. Ótimo. Manuela Flores. Faltou. Deus do céu. Maria Fernanda Moreira. Eu. Ótimo. Maria Luísa. Eu. Ótimo. Mariana Gonçalves. Faltou. Matheus Orlando. Faltou. Jesus. Natan Miranda. Faltou. Mas será Otimã? Salve! Ô, louco. Salve, Brasil. Paulo Henrique. Falou no chat. Ótimo. Pedro Henrique Garcia. Falou no chat. Ótimo. Rafael Glance dos Santos. Opa, Brasil. Rafaela Reis. Presente. Ótimo. Rafaela Santana. Faltou. Faltou? Tá bom. Wesley dos Santos. Faltou. Elise Marvel. Também faltou. Faltou também? Faltou. Felipe Barbosa. Faltou. Deixa eu falar para vocês. Vocês já estão sentindo o cheiro do almoço aí na casa de vocês? Nossa, professor, desde o começo da aula, tá um Você som. tá me zoando, velho. Cara, também. Eles fazem crueldade aqui em casa. Eles vêm aqui no meu quarto, abrem a porta e fazem assim, ó, pra ver o cheiro. Deus do céu, eu pensei pela pão do cheiro. Ai, senhora, acaba a aula. Tá bom, então. Então vamos acabar. Vamos almoçar, tá? Um abraço. Depois a gente volta a falar da menina Madalena, tá? Um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau, prof. Bom almoço. Até daqui a pouco. Tchau, minhas amigas. Tchau, meus amigos. professor. Até mais, meu camarada.